tudo bem? Vamos a mais uma aula de Direito de Família. O estudo agora será acerca do parentesco e da filiação. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes acerca desses temas. O estudo do parentesco diz respeito às relações entre certas pessoas pertencentes a um mesmo grupo familiar. Há várias espécies e graus de parentesco, como nós veremos a seguir. O parentesco, enquanto gênero, se subdivide em espécies conforme a genealogia, o tratamento legal e a linha. Conforme a genealogia, o parentesco pode ser natural ou civil, conforme o artigo 1593 do Código Civil. Parentesco natural é o parentesco consanguíneo, aquele que une pessoas descendentes de um mesmo tronco familiar. O parentesco civil é o parentesco por adoção. É também civil o parentesco de quem possua apenas a posse de estado de filho, seja filho consanguíneo ou sócio-afetivo. Também será civil o parentesco do filho gerado por inseminação heteróloga, que não deixa de ser sócio-afetiva. O parentesco sócio-afetivo se estabelece principalmente na linha reta, mas evidentemente ocorre também na colateral, normalmente entre irmãos, embora não somente. A e B são casados, B se engravida com o sêmen de outro homem, colhido num banco de esperma de forma anônima. Quem é o pai? A ou o titular do sêmen? Do ponto de vista biológico, sem dúvida, o titular do sêmen. Do ponto de vista socioafetivo, A. Qual das duas paternidades prevalecerá? Neste caso, ninguém haverá de discutir que prevalecerá a paternidade socioafetiva. De direito, o filho será de A, que inclusive poderá registrá-lo em seu nome. Aliás, o filho assim nascido será parente não só de A, mas de sua família inteira. Será, pois, não só filho, mas neto, irmão, sobrinho e primo dos parentes de A. E quanto ao pai e à família biológica? Neste caso, conforme prática usual, estes nem serão identificados. Um outro exemplo de parentesco socioafetivo muito comum é o dos filhos de pessoas divorciadas que se unem constituindo uma nova família, à qual evidentemente pertencerão esses filhos anteriores, que cada um traga consigo. A situação pode ser, contudo, muito mais intrincada. Pode haver o genitor biológico que mantenha laços intensos com seu filho e ao lado dele o companheiro de seu outro genitor com quem também mantém laços de filho, sócio-afetivo. Poder-se-ia falar em multiparentalidade? Quais as suas consequências? Esse indivíduo terá dois pais ou duas mães? Poderá herdar dos dois, inclusive dos avós, tios, irmãos ou primos? Haverá restrições matrimoniais, por exemplo, em relação aos irmãos socioafetivos? São perguntas que a lei não responde, mas que eventualmente o juiz deverá responder. Muito importantes na construção dessas respostas são os princípios, mormente, o do melhor interesse da criança e do adolescente, o da dignidade humana, o da função social da família, o da razoabilidade, o da moralidade, dentre outros possíveis. O parentesco socioafetivo consiste, assim, naquele estabelecido entre indivíduos não ligados por vínculo de sangue ou de adoção, que naturalmente lhes conferiria o dito parentesco. Pode até haver vínculo consanguíneo, mas não aquele que naturalmente conferiria aos parentes socioafetivos aquele vínculo estabelecido pela socioafetividade. Seria o caso da filiação socioafetiva entre um tio e seu sobrinho. Conforme o tratamento dispensado pela lei, o parentesco podia ser legítimo ou ilegítimo. Parentesco legítimo era aquele lastreado em relações matrimoniais. Era aquele oriundo do casamento. E ilegítimo seria, portanto, o parentesco proveniente do adultério, do concubinato puro, do incesto. Na verdade, hoje em dia, a distinção é, antes de tudo, histórica. A Constituição de 88 proibiu qualquer distinção entre filhos,
sejam eles legítimos ou ilegítimos. Bem, de acordo com a linha, o parentesco pode ser em linha reta ou em linha colateral. Parentes em linha reta são os descendentes, filhos, netos, etc., e os ascendentes, pais, avós, etc. Parentes em linha colateral, transversal ou oblíqua são os irmãos, sobrinhos, tios e primos. Vejamos agora os graus de parentesco. Os graus de parentesco estabelecem a distância entre os parentes, levando em conta o número de gerações entre eles. Para contarmos os graus, devemos, antes de mais nada, estabelecer a linha de parentesco. O artigo 1594 do Código Civil nos ensina de maneira bem simples a contagem desses graus. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações. Assim, se quisermos saber o grau de parentesco entre A e seu avô, basta subirmos de A até o seu pai e depois até o seu avô. O parentesco será de segundo grau na linha reta. Continua o artigo 1594 do Código Civil dizendo: e na colateral, também pelo número delas, das gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Queremos saber, então, o grau de parentesco entre A e seu tio-avô. A primeira coisa a fazer é encontrar o ascendente comum aos dois. Isso é fácil. A resposta é o bisavô de A, que também é pai do seu tio-avô. Entendido? Encontrado o ascendente comum aos dois, basta subir de A até o seu bisavô, contando cada uma das gerações, e depois descer do bisavô de A até o seu tio-avô, sempre contando o número de gerações. O número final de gerações será o grau de parentesco desejado, no caso, quarto grau. Seguindo a mesma linha de raciocínio, um sobrinho de A e um tio seu serão seus parentes em terceiro grau. E o grau de parentesco entre primos, que vulgarmente chamamos de primos em primeiro grau? Será que seu grau de parentesco é mesmo o primeiro? O ascendente comum a dois primos, A e B, será o avô de ambos. Daí basta subir de um deles até o avô e descer até o outro, contando todas as gerações intermediárias. A e B são parentes em quarto grau na linha colateral. Por fim, cabe sublinhar que no direito brasileiro o parentesco na linha reta é infinito, enquanto o na linha colateral estende-se somente até o quarto grau. Assim, o filho do meu primo já não será meu parente. Ok? Passemos agora à afinidade. Afinidade é a relação que une uma pessoa aos parentes do seu cônjuge ou companheiro. O marido, por exemplo, é afim dos parentes de sua esposa e vice-versa. Vale ressaltar, todavia, que a afinidade se restringe à pessoa do cônjuge, não se estendendo aos seus parentes. Por outros termos, os parentes da mulher não são afins dos parentes do marido. São afins apenas do marido. A recíproca é verdadeira, ou seja, os parentes do marido não são afins dos parentes da mulher. São parentes apenas da mulher. O mesmo acontece em relação aos companheiros. Por outros termos, a afinidade não gera afinidade. A afinidade cessa com a extinção do casamento ou da união estável, exceto na linha reta. Assim, o sogro não deixa de ser afim de sua nora quando da morte de seu filho. Continuam, portanto, impedidos de casar um com o outro. Outra consequência é a preferência concedida, imposta mesmo aos afins, na concessão de tutela. Segundo o Código Civil, artigo 1737, quem não seja parente do menor não será obrigado a aceitar a tutela se houver parente idôneo, consanguíneo ou afim em condições de exercê-la.
Podemos citar outras restrições que se fazem à afinidade, tais como o impedimento para depor como testemunha, de atuar como juiz quando for afim de qualquer das partes, de candidatar-se a cargo eletivo quando afim do presidente da República, de governador, de prefeito dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, de ser nomeado para cargo de confiança de afim, dentre outras. O que se pode concluir é que a afinidade tem por principal função a imposição de restrições, de limites, para além do mero parentesco. Em outras palavras, se o parentesco gera direitos, deveres e restrições, a afinidade só gera restrições. Os graus de afinidade se contam como os graus de parentesco. Na linha reta, os afins o serão ad infinito, assim como os parentes em linha reta em geral. Na linha colateral, entretanto, a afinidade se restringe ao segundo grau. Olha aí, hein? Prestem atenção. Extrema-se, pois, nos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Por outros termos, a afinidade colateral se limita aos cunhados. A afinidade seria espécie de parentesco? Já entendemos que sim, juntamente com Caio Mário, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves de Faria, para citar 3. Hoje estamos convencidos do contrário, na esteira de Orlando Gomes, Valcir Edson Rodrigues Júnior e Renata Barbosa de Almeida, também para citar 3. Embora a lei empregue repetidas vezes a expressão parentes por afinidade, não se pode confundir um com outra. Parentesco e afinidade são institutos diversos. O parentesco gera direitos e deveres, alimentos, assistência, sucessão hereditária, dentre outros. A afinidade só gera restrições. Aliás, poder-se bem dizer que a afinidade nada mais é que um parâmetro para várias restrições que a lei impõe a quem não tenha vínculo de parentesco. A afinidade não gera direitos e deveres recíprocos como o parentesco. A se entender a afinidade como parentesco, então seguramente os afins terão direitos sucessórios, uma vez que o Código Civil não limita a sucessão hereditária ao parentesco natural ou civil. O artigo 1829 se refere à sucessão dos descendentes, dos ascendentes, do cônjuge e dos colaterais. Ora, se a afinidade fosse parentesco, então os afins na linha descendente, ascendente e colateral estariam habilitados a suceder tanto quanto os descendentes, ascendentes e colaterais consanguíneos ou vinculados por parentesco civil. O mesmo se diga do direito, dever a alimentos. Os artigos 1694 e seguintes do Código Civil, ao cuidar dos alimentos, referem-se a parentes, a descendentes, a ascendentes, sem fazer distinção entre os tipos de parentesco. Se a afinidade fosse parentesco, o sogro poderia vir a ser obrigado a prestar alimentos à nora ou ao genro na condição de parente na linha ascendente por afinidade. Mas a verdade é que não é assim. A afinidade só gera restrições. Nenhum direito, nenhum dever. A afinidade não é espécie de parentesco. Valcir Edson Rodrigues Júnior e Renata Barbosa de Almeida noticiam uma sugestão enviada ao Senado pelo professor João Batista Vilela, quando o Código Civil era ainda um projeto, no sentido de se acrescer ao subtítulo intitulado Das Relações de Parentesco a expressão complementar e da afinidade. Tivesse sido aceita a sugestão, o subtítulo 2 do título 1 do livro 4 da parte especial do Código Civil teria a seguinte redação: das relações de parentesco e da afinidade, de modo a deixar bastante claro tratar-se de institutos distintos, o que teria sido muito bom para a nossa dogmática. Entendido? Vamos falar agora da filiação. As relações entre pais e filhos mudaram bastante nos últimos tempos. Os pais já não têm poderes absolutos sobre os filhos, que também têm seus direitos, quais sejam de alimentos, guarda, proteção, nome, incolumidade física, etc. A Constituição de 88 igualou os filhos em direitos e deveres, proibindo qualquer adjetivação preconceituosa, tal como filho ilegítimo, incestuoso, etc.
Trata-se do princípio da igualdade ou isonomia entre os filhos. Em nossos dias, a concepção que se tem da relação entre pais e filhos é, como se diz, filiocentrista. Em outras palavras, a preocupação é com a pessoa dos filhos menores, seu bem-estar, seu melhor interesse. A ideia pode soar-nos muito óbvia, mas até pouco tempo atrás a concepção era oposta. A relação entre pais e filhos era baseada na ideia de absoluta primazia dos pais, principalmente do pai, chefe da família, cabeça do casal. O filiocentrismo é uma ideia nova, que pode ser considerado um valor ou até mesmo um princípio recepcionado principalmente pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e por que não pelo Código Civil. Dessa concepção filiocentrista, pode-se extrair os princípios do melhor interesse do menor, da convivência familiar, da parentalidade responsável. O princípio do melhor interesse da criança deve orientar o intérprete em questões referentes à filiação, tais como suspensão e perda do poder familiar, alimentos, nomeação de tutor, atribuição da guarda, etc. Outro princípio da convivência familiar enuncia-se no sentido de proporcionar à criança um lar estável, onde possa desenvolver sua personalidade e sua dignidade. Parte da ideia de que a família é a base da sociedade. A adoção, por exemplo, baseia-se muito nesse princípio. Por fim, o princípio da parentalidade responsável, maternidade ou paternidade. Dispõe esse princípio ser primeira e principalmente dos pais a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Este princípio é fundamento das campanhas educativas desenvolvidas para o planejamento familiar e para o controle de natalidade de que tão carece o Brasil. Baseiam-se também nele os casos de perda e de suspensão do poder familiar, dentre outros. Outro importante debate que se vem travando na atualidade diz respeito à paternidade ou parentalidade socioafetiva e paternidade ou parentalidade biológica, da qual acabamos de falar. Para estudar a filiação, dividiremos o tema em vários aspectos. Comecemos pela presunção de paternidade. A paternidade se prova pela certidão de nascimento, em que conste o nome do pai. Há casos, entretanto, em que se presume. Assim, os filhos havidos na constância do casamento presumem-se do marido. Observe-se, contudo, que os filhos nascidos até 180 dias após a celebração do casamento não se presumem do marido. Também se presumem do marido e havidos na constância do casamento os filhos nascidos até 300 dias após a dissolução da sociedade conjugal por morte, divórcio, separação judicial ou anulação do casamento. Entendo estar implícita também a separação de fato, inclusive por não pôr fim ao casamento. Presumem-se ainda do marido e havidos na constância do casamento os filhos nascidos de inseminação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. A inseminação artificial homóloga, efetuada com embriões excedentes de fecundação in vitro, também gera presunção de paternidade. Por fim, presume-se do marido e havidos na constância do casamento os filhos nascidos de inseminação artificial heteróloga, desde que o marido haja consentido. Na inseminação artificial homóloga, é o próprio marido que fornece o material genético para a fecundação, enquanto na heteróloga, o material é doado por terceiro. Mas o que dizer dessas hipóteses se a mulher já houver contraído novas núpcias? Nesse caso, se o filho nascer nos 300 dias após o falecimento do primeiro marido, presume-se deste e havido na constância do casamento. Se nascido após esse prazo de 300 dias, presume-se do segundo marido. É óbvio que a presunção é relativa, admitindo prova em contrário. Dessa forma, sendo o filho fruto de fecundação homóloga do primeiro marido, será dele, uma vez provado o fato. Porém, havendo consentimento do novo marido, tratar-se-á de fecundação heteróloga e o filho será do novo esposo. Não havendo consentimento dele,
a filiação será atribuída ao falecido. Quanto a eventuais efeitos sucessórios desses filhos, o Código não os regulamentou. É do caso concreto e das circunstâncias que o envolvem que há de se extrair a melhor solução, que pode ser complicada, principalmente se já houver se consumado a partilha e se os bens já se houverem dissipado. Os filhos registrados pelo pai presumem-se seus. A presunção é relativa. Não ocorrendo erro ou falsidade, não poderá o suposto pai impugnar a paternidade de filho que tenha registrado. Por exemplo, se um homem e uma mulher casados têm um filho e o registram, tendo o marido consciência de que o filho não é dele, a presunção gerada pelo registro prevalecerá até mesmo pela importância da filiação socioafetiva. Este pai jamais poderá alegar falsidade ou erro do registro sob pena de estar reconhecendo sua própria leviandade. É evidente que o filho poderá impugnar a paternidade, bem como o verdadeiro pai. Vamos agora à prova da maternidade. Provar a maternidade é bem mais fácil que provar a paternidade. Na falta de melhor meio, o interessado deverá comprovar o casamento, o parto durante o casamento e sua identidade com a mãe. Sendo a mãe solteira, dever-se provar a gravidez, o parto e a identidade do interessado com a provável mãe. Outro tema importante é a prova pela posse do estado de filho. Mortos os pais, se os filhos não têm outro meio de prova, como certidão de nascimento, e sendo impossível a prova médico-legal, pode-se provar a filiação pela posse do estado de filho. A posse de estado não está regulamentada em lei como meio de prova, mas admitem-na doutrina e jurisprudência. Consiste na circunstância de trazer à pessoa o nome paterno, ser tratada na família como filho e gozar do conceito de filho no meio social. Presentes os três elementos, nome, tratamento e fama, estará provada a filiação pela posse de estado. Outro tema é a contestação da paternidade. A ação de contestação da paternidade é dada ao marido para contestar a legitimidade de filho de sua esposa. O Código Civil estabelece a imprescritibilidade desse direito, recebendo por este motivo severas críticas, aliás. O exercício do direito sofre algumas restrições. Assim é que só é admitido em ação direta, nunca em caráter incidental, no bojo de outro processo. Por exemplo, o filho intenta uma ação de alimentos e o pai responde contestando a paternidade. É a ação privativa do marido, podendo, entretanto, ser continuada por seus herdeiros se ele falecer na pendência da lide. O marido deverá provar a impossibilidade absoluta de ser ele o pai. Hoje em dia, com o teste de DNA, essa prova ficou mais fácil. Se o filho for registrado em nome do marido, sem oposição sua, não poderá ele contestar a paternidade, a não ser que prove falsidade ou erro do registro. Por fim, a infidelidade confessa ou provada não é prova cabal da não paternidade. Afinal, o filho pode ser do marido, apesar de infiel à esposa. A impugnação ou desconhecimento da paternidade é a ação que tem por fim negar a paternidade. Dá-se quando o filho ou qualquer interessado tiver interesse em impugnar a paternidade atribuída no registro. Para o pai, a ação será a de contestação da paternidade, como nós vimos. A ação de impugnação da paternidade pode ser intentada pelo filho ou por qualquer interessado a qualquer tempo, desde que provem ter havido erro ou falsidade do registro. A contestação da maternidade é bem mais rara, mas pode ocorrer de ser contestada a maternidade. A ação de contestação de maternidade pode ser interposta por quem quer que tenha interesse a qualquer tempo. Os interessados são todas as pessoas que se possam beneficiar com a contestação, como, por exemplo,
pessoas que passariam a herdar no lugar do filho desconstituído. Também aqui é necessária a prova do erro ou falsidade do registro. A ação de vindicação de Estado ou de filiação legítima é dada ao filho nascido na constância do casamento quando lhe houver sido negado o direito de ser registrado como filho. É ação imprescritível, podendo ser proposta pelo filho e por seus herdeiros se morrer incapaz ou na pendência da lide. Se o filho falecer capaz sem ter intentado a ação, seus herdeiros não poderão propô-la. Apesar de não haver mais filiação ilegítima, uma vez que todos os filhos são iguais, a ação ainda permanece. Pode ser do interesse do filho provar que nasceu do casamento de A e B, até mesmo por razões sentimentais. Por fim, a ação de investigação de paternidade ou de maternidade é garantida ao filho a fim de provar o seu estado de filho de homem não casado com sua mãe ou para provar que é filho de mulher não casada com seu pai. A ação é imprescritível, cabendo somente ao filho ou ao seu representante legal se for incapaz. Esteja claro que o representante legal, como a mãe, por exemplo, agirá sempre em nome do incapaz. Os herdeiros do filho poderão continuar a ação se este morrer na pendência da lide. Nesta ação, bem como em qualquer outra dessa mesma natureza, a negativa de se submeter a exame de DNA faz presumir a paternidade ou a maternidade de acordo com o Código Civil, artigos 231 e 232. A Lei 12.004 de 2009 também estabelece a presunção ao acrescentar à Lei 8.560 de 92 o artigo 2º-A, que em seu parágrafo único trata exatamente desse assunto. Obviamente, cuida-se de presunção iuris tantum, admitida a prova em contrário, que deve ser feita pelo interessado, no caso, aquele que se tenha negado ao exame de DNA. A contestação de paternidade ou maternidade, a impugnação e a investigação de paternidade e a vindicação de Estado são ações de Estado, antigamente denominadas ações prejudiciais. As ações de Estado não podem ser nem encerradas, nem evitadas pela transação, que pode, porém, incidir sobre os direitos patrimoniais pertinentes. Assim, pode haver transação referente à pensão alimentícia que eventualmente seja devida. É isso aí. Tchau.